Paz do Senhor Jesus, mais um vídeo aqui no canal Palavras Proféticas. Gente, falta pouquíssimo inscrito para a gente bater aí 900 inscritos no canal. Que maravilha! 900 pessoas recebendo a mensagem de Deus, compartilhando. Isso é para a glória de Deus. Já temos quase 20 mil visualizações. Tudo isso para a glória de Deus. Meu objetivo, meu intuito é continuar pregando, continuar compartilhando a mensagem de Deus, como evangelista, como missionário, como um pregador. Esse é o meu maior objetivo. Vidas transformadas, pessoas cheias do conhecimento da palavra de Deus. E nessa oportunidade vou falar de um assunto muito importante para você compreender melhor ainda como a Bíblia é formada, como a Bíblia nos ensina, pontos importantes sobre a Bíblia. E eu não posso deixar de falar sobre epístolas ou cartas paulinas, ou cartas ou epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Vou falar aqui pontos importantes sobre isso. Muita gente ainda confunde, muita gente acha que essas cartas não valem mais para o dia de hoje, outros acham que as cartas elas estão atrasadas, outros acreditam que a palavra de Deus está validada e atemporal, ou seja, nunca atrasa, nunca fica em desuso. O que acontece é que nas cartas de Paulo, como em alguns trechos da palavra de Deus, nós temos o autor escrevendo, guiado por Deus, o contexto da sua época. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando era olho por olho e dente por dente, era naquela cultura da época, naquela sociedade hebraica, judaica, lá nos primeiros códigos de lei do mundo, como o Código de Hammurabi, que é o código mais antigo de leis da terra. Então nós vamos aprender que coisas contextuais são para quem está ouvindo, lendo ali pela primeira vez, e coisas eternas são as coisas que não podem mudar. Por exemplo, não matarás, não matarás. Não adulterarás, não adulterarás. Então essa parte não era contextual, era eterna. E há uma parte contextual. Quando Paulo disse, por exemplo, que as mulheres fiquem caladas na igreja. Ah, tá aqui, então tem que cumprir desse jeito. Os radicais falam assim. Os legalistas falam assim. Tem umas igrejas aí que até hoje a mulher não tem oportunidade de dar uma palavra no microfone ou em público. E a gente sabe que aquilo ali era contextual. Porque naquele lugar as mulheres estavam conversando demais na hora do culto, querendo sobressair o ensino da palavra. Então vamos lá para detalhes, aprender muita coisa sobre epístola paulina, tá bom? Eu vou ter que falar mais alto porque estão conversando aqui perto, então eu vou ter que falar mais alto. 13 cartas. O apóstolo Paulo escreveu 13, alguns dizem 14, querendo incluir a epístola de Hebreus, mais os estudos, mais aceitos, mais diretivos teologicamente falando, dizem que são 13. Cartas, o que é que as cartas precisam ter? Toda carta tem um remetente. Remetente é quem escreve, quem remete um assunto, quem remete uma informação, quem remete ali a carta. E quem é o outro ou os outros? São os destinatários. O remetente remete uma carta com destino a alguém. Esse alguém pode ser na primeira pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma comunidade, que é bem maior que um grupo, ou uma sociedade em geral. Certo? Então, 13 cartas, toda carta tem que ter remetente, quem escreve, e destinatário, quem recebe. Carta do apóstolo Paulo a Filemon.
Era uma carta destinada na primeira pessoa para um homem chamado Filemon, da qual nós extraímos também informações importantes sobre a palavra de Deus. Toda carta tem saudação inicial, tá? Saudação inicial, tem data, local, tem conteúdo, que é o assunto, e tem a saudação final. Ok? Objetivo formal, pode ser algo formal ou informal. Uma carta mais formal de Paulo é a carta que ele escreve a Timóteo, onde ele vai lá enumerar, por exemplo, aos diáconos que sejam assim, 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 assim. Aos bispos, assim, assim. Ele vai enumerando, pontuando coisas de uma maneira formal. Já a carta que eu citei, que ele escreveu a Filemon, é uma carta mais informal. Ele está relatando uma história que aconteceu com ele, com aquele escravo, que agora se tornou um homem livre, que tinha fugido do seu senhor. E você entendeu bem essa parte. Caráter doutrinário. As cartas de Paulo vêm trazer a doutrina, ou seja, a regra, né, de como servir a Deus. O gênero de carta geralmente é um gênero simples, né, de ordem íntima. Quando você, ordem íntima e ordem sentimental. Quando nós lemos a carta de apóstolo Paulo, de 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, não tem como não chorar. Quando ele diz, eu sei que estou sendo oferecido como libação, meu corpo. Quando ele fala lá, que ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ele fala, guardei o combate. Gente, a gente sente o que Paulo estava sentindo, algo tão íntimo que a gente fica impactado. Quando você vê o próprio Lucas escrevendo, eles na ilha de Malta, que quando eles se despediram, os irmãos se lançavam ao pescoço de Paulo e o beijou, a gente chora. Por quê? Porque transmite algo sentimental e íntimo. Objetivos da carta de Paulo, ou das suas cartas, eram o quê? Informar, doutrinar, combater falsos ensinos, as heresias, as seitas, esclarecer assuntos ocultos. Oculto, sim, assunto que as pessoas não conheciam livremente. Algo que Deus revelou para ele revelar ao povo. Eram assuntos ocultos que nem todo mundo tinha acesso a esse assunto. Então vamos lá. Vou citar os mais importantes. Primeiro, arrebatamento da igreja. Era um assunto que até hoje muita gente confunde. Ministérios eclesiásticos. Dons espirituais, também até hoje tem gente que não entende, que confunde. A ressurreição, sobre o casamento, sobre santificação. Eu citei aqui esses 6 que são os mais impactantes, que sem eles a gente não compreenderia o caráter de Deus, a vontade de Deus nesses assuntos. Sem estas informações ou instruções, seria vago o Novo Testamento. Se você tira as 3 epístolas de Paulo do Novo Testamento, você não entende o que ficou para trás e o que seria para frente. Então a Bíblia é perfeita, sem erro, atual e nunca falhará. Deus abençoe.